Guaíra FM 97,7. Está começando o Conecta 97. Boa tarde. Ai, muito boa tarde, Santa Rosa, boa tarde, região. Quinta-feira, 21 de março, neste momento, faltando 26 minutos para as 4 da tarde. A gente já começou o programa aqui bem animado, né? Porque tá todo mundo faceiro aqui, já contaram umas 500 piadas, algumas censuradas que a gente nem pode falar no programa, inclusive, né? Mas tá começando, então, toda quinta-feira a gente fala sobre empreendedorismo. Hoje o papo vai ser experiência do consumidor. Estou recebendo aqui no estúdio meus colegas, eu já vou usar esse termo de bancada aqui, né? Meu amigo Facundo Nunes, que tinha ido para casa esse final de semana e voltou agora a passear. Facundo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pior que minha casa é no Brasil, na real, né? Fui visitar os parentes só. Só para não perder o sotaque, assim, que dá todo o charme para o programa, né? Que o pessoal sempre elogia e tudo mais. Modéstia à parte. Quase nem se percebe esse sotaque aí, Facundo, você tinha vindo. Verdade. Agora, eu vou dar boa tarde já pro João, te interrompendo, porque o João vai falar alguma coisa sobre essa de tu dizer que mora no Brasil. João. Cara, boa tarde a todos. Quando ele começou falando, quando tu mencionaste que ele foi pra casa, eu já pensei, é igual fazer oferenda pra Iemanjá, devolveu e voltou pro Brasil. Não quiseram, rapaz. Não conseguiu passar mesmo na balsa, não? Consegui, claro. Sério? Sim. Um contrabando de alfajores também junto. Que ele não trouxe, né? Que ele deixou em casa. Mas a gente vai conversar com a Polícia Federal pra tentar controlar essa alfândega melhor. Verdade. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Boa tarde. Brigadaço. Vamos discutir aí um tema que não sai da moda, ainda mais pro Facundo, que ele curte isso daí. E temos várias perguntas pro nosso convidado, né? Pra deixar ele contra a parede aí. Pra ficar nervoso hoje, nosso convidado. Bem tenso. Até, Facundo, eu e o João já combinamos que aquela parte do resposta rápida, sobre namorada, aquelas coisas mais pessoais, vai ser ele que vai fazer com o Lucas. Né? Tá, beleza. Tá combinado então. Boa tarde, seu Lucas. Seja bem-vindo ao Conecta 97. Muito boa tarde, pessoal, a todos os ouvintes da rádio. Vai ser um prazer aí falar sobre a experiência do cliente, algo que tá tão quente no mercado hoje, né? Pois é, deixa eu perguntar, eu também recebi a pauta como experiência do cliente, agora tu começou falando do consumidor. Eu tô preparado para falar do cliente, meu. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar o programa de novo e falar certo, porque vamos apertar Ctrl Z. É que o meu Ctrl C não deu certo, né? É a experiência do cliente, claro. Qual que é a diferença do cliente pro consumidor, então, Lucas? De cara, assim. Na verdade, cliente e consumidor são praticamente a mesma pessoa, né? A gente tem uma diferença, na verdade, entre cliente e freguês. Aí que a gente vai ter uma diferença. Mas vamos deixar aí para o assunto desenrolar ao longo do programa, que a gente vai desmistificando esses conceitos. É que era só para quebrar a pauta do Facundo, porque toda vez que ele monta uma pauta bonitinha, nós damos um jeito. Ou seja, desde que começou 2019, isso vem acontecendo. É verdade. Mas para quebrar a pauta, então. Vamos quebrar de vez. Também preciso quebrar a pauta. Tá, então tu pode ir embora e voltar a próxima quinta? Antes de mais nada, quero agradecer meu colega Paulinho aqui, que tá fazendo nosso trabalho de suíte. Grande, Paulinho. Valeu, hoje, meu, tamo junto. As mãos mágicas. Hoje o titular não tá presente, né, seu Luciano Malmo, mas o Paulinho é um cara que vai, com certeza, substituir a altura aqui, Paulinho. Obrigado. Eu acho que tá peligrando o posto do Luciano. Vai lá, né? Eu acho que vai. Ou o nosso. A justificativa foi tarde. Assim, só pegando um gancho severo, João, que já falamos na semana passada sobre isso. E o Lucas deve ter ouvido, obviamente, e assistido nosso programa da semana passada. Todos os Lucas, acho que todos os Lucas do mundo. Então, com essa modéstia que sempre nos caracteriza, a gente vai comentar. Argentina. Sim. A gente não queria pegar uma notícia que saiu justamente no final da semana passada, na sexta. Que falamos sobre o tema da mulher, da equidade, enfim, ou de ser mulher empreendedora. E a Adidas, essa marca que não nos patrocina, né, mas aqui para frente eu acho que vai não patrocinar, vai patrocinar o Conecta 97. A Adidas decidiu que vai pagar a mesma premiação para as mulheres do que pagou para os homens na Copa do Mundo de futebol. Eu nem sabia que era diferente a premiação, né? Mas a premiação, para vocês terem uma ideia, dava 1,5 bi de diferença de premiações, né, em relação ao esporte feminino, né? Nossa. Então a Adidas teve uma atitude, claro, super oportuna, e já aproveitando o gancho do marketing. E o dia 8 eles publicaram no Twitter, né? Mas eles elevaram o valor do prêmio feminino ou eles baixaram e fizeram uma média? Não, elevaram e igualaram, né, ao futebol masculino, tá? Que vai ser agora, que agora vai começar na França o Mundial. Fizeram uma média, né? Com certeza, as patroas de casa devem ter gostado
atrasado, Dan. Sim, bem, só estão 50 anos atrasados, mas... Nesse sentido, a média que tu falou, não? Mais ou menos. Ah, tá bom. Então tiveram uma atitude muito boa assim, e o cara no comunicado disse assim: nós acreditamos em inspirar e capacitar a próxima geração de atletas femininas, criadoras e líderes rompendo barreiras. Então eles tomaram uma atitude efetiva, botaram, porque é uma grana enorme, não é? E eles, como falou o João, é boa essa dúvida, não é que baixaram o valor dos homens, senão que eles aumentaram o valor dos times femininos aí de premiação, bom, né? Muito boa atitude, parabéns Excelente. Eu acho que a gente tinha que fazer a mesma coisa aqui no programa, por exemplo. E o pessoal da Nike que está nos ouvindo também? Porque não é justo, por mais que o Facundo seja argentino, ele receber menos do que nós, não faz sentido. Receber em peças. Tu acha que faz? Pergunta para Deus, eu acho que sim. Então mantemos assim mesmo. Deixa assim que tá tranquilo. Valeu, senhores, vamos entrar no nosso assunto Não, mentira, eu preciso quebrar a pauta também, já que permitiram. E passou o primeiro bloco. Já passou e acabou. Não, é rapidão, porque eu tenho 2 amigos músicos, né? E amigo músico é um problemático. Não. Sim, então. Eu preciso mandar um abraço pro nosso menino William H, William Honey, William Assunção, que tá nos ouvindo. Então, Will, tamo junto, meu irmão. Uau, o William tem umas músicas que toca de vez em quando por aqui. Um cara bacaníssima, viu? De bom gosto. Só não dá uísque pra ele. Então não vamos passar isso. O seguinte, então, eu fiz um Ctrl+C lá no blog do Gorila, que tá muito interessante com esse assunto, como o Lucas falou que tá quente, né? E vou fazer a minha história. Uma intro, conta a tua história. Estamos na era da experiência. Durante muito tempo, as empresas acreditavam que o preço era o grande diferencial para conquistar clientes. E isso não é mentira, afinal, essa técnica ainda é uma realidade em muitos negócios. A internet acabou mudando muitos hábitos de compra, além de descentralizar boa parte dos comércios mais tradicionais que lutavam somente pró preço. Mas, como sabemos, os hábitos estão em constante evolução e estamos consumindo cada vez mais experiência do que produto. Desse modo, será necessário oferecer para o cliente uma experiência diferente e memorável, ou seja, mais do que vender um produto, as empresas deverão vender serviços. Só o produto não garante mais um diferencial competitivo para as marcas. A diferenciação era maior no passado, mas hoje todos os produtos são parecidos. Então pense no seu computador, no seu celular. Você não vai comprar a marca A ou B só por causa do aparelho, né? Mas porque se identifica com a proposta da marca, enfim, porque gosta do atendimento, do ambiente, e há uma prova social também por trás disso tudo, né? Por isso, há um investimento forte para agregar serviços aos produtos, justamente para criar diferenciais e, consequentemente, surpreender o consumidor. Então, o que é experiência do consumidor, senhores? Então, antes de responder essa pergunta... Pode bater palma, isso. Vamos aí. Sim, foi inspirador o texto do Otávio. Obrigado, Otávio, pela contribuição. Mas era pro Otávio que era bater palma mesmo. Claro. Claro que era pra mim. Cara, hoje tá um fenômeno isso. Mas antes, assim, vamos falar... Porque toda a experiência do consumidor está voltada para pessoas. Então, primeiro, introduzindo o assunto, vamos perguntar quem que é o Lucas Hansel. Para ele fazer uma autoapresentação. Onde se reproduz, onde mora. Isso, o que pensa, o que comem. Do que se alimenta. Bom, meu nome é Lucas Hansel, eu na verdade de formação sou designer, mais especificamente UX designer, sou designer de experiência. E atualmente sou o CEO do Gorila App, que é uma plataforma que faz a gestão da satisfação de clientes e colaboradores. Muito legal, já respondeu 2 em uma, não, porque já explicou do que se trata. Tarde, agora acabou, valeu, vamos ao intervalo. Lucas, vai mais devagar, senão nós vamos perder essa vaga aqui. Então... Não, mas assim, da parte operacional, como funciona o Gorila? Tá, legal. Na verdade, quando a gente trabalha exatamente com o monitoramento da experiência do cliente. E quando a gente fala de monitoramento da experiência do cliente, tem 3 palavras-chave aí, 3 indicadores-chave que ajudam a gente nessa gestão. O primeiro deles é lealdade, então você saber o quão leal os clientes são à tua marca. Isso através do indicador hoje, que é o indicador utilizado no mundo todo, chamado NPS, né, o mais famoso. O segundo é você medir o esforço, ou seja, quanto de esforço os clientes estão colocando ao se relacionar com a tua marca. E é muito interessante falar sobre esforço, porque o esforço ele é o principal indicador de deslealdade que existe. Então ele é um cara que influencia diretamente como que os clientes se relacionam contigo. E o último deles é a satisfação.
Ou seja, qual que é a satisfação perante a um serviço, atendimento ou produto. Então, é no monitoramento dessas 3 métricas que a gente trabalha todos os dias, né? E por trás disso existe uma metodologia de trabalho, que também consiste em 3 etapas. Então, primeiro, quando a gente entra dentro de um cliente, a gente ajuda ele a criar o programa de feedback. A gente estrutura o programa de feedback da empresa. E como é que a gente faz isso? Baseado no mapeamento da jornada do cliente. Porque a partir do mapeamento da jornada, a gente vai ter informação suficiente para a gente entender como é que esse cliente está se relacionando com a empresa, quais que são os melhores momentos de eu aplicar uma pesquisa, qual que vai ser a periodicidade de aplicação de questionário e por aí vai. Nisso a gente vai para a segunda etapa, que é colocar a mão na massa, criar os questionários, aplicar as pesquisas para os nossos clientes e analisar os dados. E o Gorilla tem um poder de análise de dados muito grande, onde a gente consegue fazer cruzamento de informações, tanto desses dados de experiência, que é a opinião do nosso cliente, como também com os dados operacionais da empresa, que são as informações que a empresa gera já todos os dias. Então, por exemplo, o Facundo foi no varejo, ele comprou uma geladeira nova. Então a empresa sabe, por exemplo, quem que é o Facundo, quantos anos ele tem, qual que é a cidade, qual que é o estado, qual que é a unidade da loja, quem que foi o vendedor, qual que é o ticket que ele gastou. Então a gente consegue cruzar essas informações. Exatamente. Repete a pergunta que eu tinha desligado o microfone para te tossir aí. Não saiu. Não, seria então o cruzamento com os dados do CRM, que a maioria das empresas já tem. Exatamente. E daí a gente vai para a terceira etapa, porque dentro do Gorilla a gente tem uma crença muito grande, que uma pesquisa ela não termina quando o cliente responde. Na verdade, ela apenas começa. Porque de nada adianta a gente obter a opinião do nosso cliente, que é extremamente importante para a gente tomar decisões estratégicas do nosso negócio, a gente não atuar em cima dessas opiniões e de fato fazer modificações, né? Então a gente fala que as métricas de experiência e o monitoramento da satisfação, ela deve inspirar ação, né? A gente tem que criar um ciclo de aprendizado e inovação e não um ciclo que muitas vezes as empresas acabam adotando, que vou botar uma pesquisa, então a galera está me monitorando e vai haver retaliação interna, né? Então o mindset tem que ser outro. E pegando essa questão dessas 3 etapas que vocês trabalham dentro do Gorilla, tu falou de lealdade e não fidelidade. Como vocês encaram essa diferença? Porque tem cartões de fidelidade, são tudo metodologia dos anos 90, né? 90, os anos 2000, que foram criados e, de repente, empresas de vanguarda ou multinacionais começaram a trazer para o Brasil, enfim, e para nossas regiões. E ainda se utiliza esse tipo de ferramentas, né? Aí vem esse grande gap que tem o pessoal faz pesquisa, e é só o caminho de uma via, só faça pesquisa e acabou. E aí fica juntando poeira, engraçado ainda, que é analógica, né? E fica juntando poeira 500 fichinhas de pesquisa que geralmente usa nas feiras, né? Então, e aí tem outro inconveniente em relação a isso. Nas pesquisas, porque uma coisa que aprendi justamente com minha profissão também, que as pessoas escrevem às vezes o que eu vi, né, e não necessariamente o que eles estão sentindo sobre isso, né? Então comenta para nós como funciona esse tipo de pesquisa, digamos, como que tem que ser qualificadas as perguntas para poder ter o efeito que a empresa precisa. Por exemplo, eu contrato o Gorilla ou uma empresa de pesquisa e depois vem o segundo passo do que eu faço com isso, mas a importância da qualidade das perguntas ou do conteúdo que tu consegue. Vou interromper antes de tu começar a responder para avisar a galera que a gente está ao vivo em live, né? Opa! No Facebook. Como toda quinta-feira. Toda quinta-feira, né? Quem quiser ver as nossas imagens lá, o Facundo, o desfile de terno do João a cada quinta-feira, né? O João que se joga o armário em cima, né? Muito obrigado. Que por sinal tá do tamanho do armário, praticamente. Não é um armário, até achei que era. E, enfim, a gente está lá em live e depois o programa inteiro vai estar em versão de vídeo lá no site do Jornal Noroeste.com.br e em versão de podcast só com áudio no Rádio Guaíra FM. Exatamente, temos o blog do Jornal Noroeste, né? Isso, exatamente. Muito legal. Amanhã tá no jornal, enfim, não esquece de fazer a multiplataforma. Boa. Esqueceu da pergunta já, Lucas, ou não? Não, tá aqui. Garota, eu quero outra coisa, né? Ele consegue umas caixinhas que vai pensar. Dizer assim, repete a pergunta, por favor. Legal. Como é que a gente resolve esse problema, Facundo? Com o momento de aplicação.
Então, normalmente, quando a gente fala de pesquisa de experiência, ao contrário das pesquisas tradicionais, que elas são feitas são aplicadas de uma maneira totalmente aleatória. É porque foi meio queimado o filme da palavra pesquisa até, né? Exato, tem que evitar, inclusive, hoje. Evitar, alguns jargões assim já viraram osso em boca de cachorro. E como que substitui por que palavra? A gente pode usar questionário com opinião, feedback, né? São sinônimos aí que a gente pode utilizar na hora que a gente vai convidar. Perfeito. O cliente a compartilhar opinião também pode ser um que funciona muito bem. Mas é por isso que a gente mapeia a jornada, Facundo. Porque a gente vai entender o momento certo de fazer uma aplicação de um questionário. E o momento, ele é chave, porque o momento ele vai nos ditar as perguntas que eu vou fazer, porque eu sempre vou fazer perguntas relacionadas à jornada do meu cliente. E se for realmente eu fazer uma pergunta que não faz sentido para ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que responder, né? E você utilizar informações operacionais faz com que eu não preciso fazer perguntas, eu não preciso pedir dados que eu já tenho, senão eu vou ser redundante. Então, isso acontece muito, deve ter acontecido com todo mundo já. Você recebe uma pesquisa no seu e-mail e no e-mail fala assim: olá, Paulo Severo, tudo bem? Convido vocês a responder um questionário. Tu bota responder pesquisa, abre uma aba no teu computador. A primeira pergunta é: qual é seu nome? Ele te chamou pelo nome no e-mail e pediu o seu nome na pesquisa. Isso acontece até nos atendimentos telefônicos, que são uma porcaria, né? Exatamente. Tu passa 4 ou 5 vezes o teu CPF, parece que o cara não parece, tá enrolando pra caramba, né? E o tempo cada vez é mais precioso nesse mundo, nessa era da informação da tecnologia. É o que mais vale, né? Não, e não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso, exatamente. Então, otimizar o tempo do nosso cliente é importante, né? Acho muito bom que, inclusive, elogiando o material do blog de vocês, que é uma tendência muita produção de conteúdo e nas pesquisas também. De quanto tempo vai demorar a leitura, no caso do blog, do texto, e quanto tempo vai levar a pesquisa. As melhores pesquisas que eu recebi foram geralmente da empresa de tecnologia e já te diz, não é mais do que 3 minutos. E as perguntas são muito bem conduzidas, sabe? Então essa composição Cara, mas muito eu tenho uma pergunta, Lucas. Dessa primeira fase lá da análise do cliente ou do consumidor, como o Severo preferir, tu mencionaste que a última etapa é a satisfação. E eu vejo, pelo menos no meu segmento, que a satisfação ela passa por 2 momentos, né? Eu posso ter uma satisfação do resultado e uma satisfação da experiência. Porque nem sempre o resultado vai ser benéfico. A expectativa, digamos, no caso. Mas o cara vai lá e tu vai numa loja e compra a geladeira que o Lucas comentaste. E daqui a pouco a geladeira não serviu por alguma razão que não é o problema da loja. Foi tu que comprou a geladeira errada. Então o resultado daquela experiência para ti não foi boa. Ou talvez tenha acontecido alguma coisa lá nessa. Não, mas é que a experiência de compra foi boa, né? O resultado. Foi um erro meu, né? Mas aí tu vai ter que ter uma certa subjetividade e reconhecer isso, que não é tão comum assim. Mas passa um pouco pela consultoria do próprio vendedor, às vezes, né? Mas isso não interfere nesse questionário, nessa opinião que vocês fazem? Sim, tudo isso interfere. Então, por isso é importante, por exemplo, por isso que a gente tem várias métricas de experiência. Então, para cada métrica, a gente tem que entender em qual momento da jornada que a gente vai jogar essa métrica. Respondendo a tua pergunta em questão de satisfação, eu sempre faço um paralelo com satisfação versus lealdade. A satisfação é algo volátil. Hoje eu estou satisfeito, amanhã eu não estou mais. Lealdade é diferente. Lealdade é relacionamento a longo prazo. E entrando no assunto lealdade, uma coisa muito interessante... Por que lealdade e não fidelidade? Ou vocês tratam como o mesmo assunto? Não, poderia ser a mesma coisa. Tá? Lealdade e fidelização, né? Eu sou leal e sou fiel, acredito que são palavras próximas, né? Mas quando a gente fala de lealdade, tem uma pesquisa feita pela Forrester. Hoje a Forrester é a maior consultoria focada em experiência do cliente no mundo. E eles fizeram uma pesquisa para descobrir o que de fato leva os clientes a serem leais a uma marca. E eles pesquisaram por muito tempo e descobriram que é através da conexão emocional. Né? Então, no momento que você consegue gerar uma experiência que você consiga atrelar uma conexão emocional a ela, você consegue transformar um cliente em leal. E a emoção está totalmente ligada ao esforço que você faz ao se relacionar com uma empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos ser prático, né? Você fala assim: Severo, vai ter que ligar para Vivo hoje. É sério isso? Viu só? É sério? Quanto tempo tu tem disponível? Então, esse é o sentimento do esforço, porque você sabe que você vai
ligar às 2 da tarde e vai desligar às 9 da noite. Quem sabe o telefone e o teu caso nem vai ser resolvido. E aí ele vai me ligar amanhã de manhã como advogado. Exatamente. Na verdade, eu ligo primeiro pro João e pro João ligar. Ele não vai ligar. Então, essa é a situação de esforço. Eu nem tive a experiência e eu já tô sofrendo, entendeu? E o esforço, ele pode me dar um sentimento bom, agradável, tipo, vou me relacionar com essa empresa, vou comprar dessa empresa ou não. Eu vou me relacionar com essa empresa. Por exemplo, a cara que tu fez e o tom de voz. Não, mas ele é assim, essa cara é dele mesmo. Eu tava normal. É impressionante, assim. E eu compartilhando, por exemplo, uma experiência boa. Mas eu fico impressionado, porque será que as empresas têm essa noção? Será que eles olham no olho do cliente ou não se imaginam? Porque é impressionante que a gente esteja falando sobre o esforço, porque que o cara tenha que sofrer para poder comprar ou para poder resolver. Mas é uma questão de produto no mercado, né? Se o cara meio que domina o mercado, ele não tá preocupado com a sua satisfação. Mas não é só, Davi, a gente falou de um caso típico e tradicional, né? Eu tenho um exemplo de uma emissora de TV, tá, grande, que fez uma pesquisa sobre o que o cliente, no caso o telespectador, achava da emissora. E os caras ficaram apavorados. E um dos membros falou numa palestra isso, que as pessoas tinham aversão a todos os trabalhadores da emissora e a emissora. E para eles foi um choque muito grande. Então, será que realmente essa pergunta que o Facundo fez, todas as empresas sabem disso? O que acontece? Isso, na verdade, essa percepção do consumidor, por mais que é óbvio, né? É óbvio, tu tem que se importar com teus clientes porque eles que deixam as portas da empresa abertas. Sem cliente, se a empresa não tem cliente amanhã, ela é uma ideia, né? Ela não é mais uma empresa. Frustrado. Exato. Uma ideia frustrada. Exatamente. Então, o que acontece? O padrão de comportamento mudou. E há muito pouco tempo atrás, como é que era a jornada de compra do consumidor? Você tinha o estímulo, que era através das ofertas de marketing. Daí você tinha o primeiro momento de verdade, que era quando você ia até a empresa, por exemplo. E o segundo momento de verdade é quando você de fato tinha a experiência e quando você comprava o produto e se relacionava com a empresa. E o que acontecia? Se você tivesse um problema, você ligava para a empresa, gritava e ninguém te escutava. Só que com a vinda da internet, redes sociais, Reclame Aqui, reviews, feedbacks públicos, todo esse grito que antes no telefone não era ouvido, começou a ser ouvido. E a gente mudou e alterou essa nossa jornada de compra. E isso é um conceito criado pelo Google chamado ZMOT, que é o momento zero de verdade. Ou seja, a gente adicionou uma etapa nesse comportamento de compra. Então, agora a gente tem o estímulo vindo do marketing, a gente tem o momento zero de verdade que foi adicionado, que é a busca de referências. Então, eu vou comprar uma geladeira, eu vou buscar no Reclame Aqui se aquela marca é boa. Eu vou procurar com meu amigo que tem uma geladeira na casa dele porque eu vi. Então eu vou fazer meu trabalho social de saber como é que tá, o que as coisas estão acontecendo. Para reduzir esforço de contato com... Exatamente. E isso é uma coisa natural, né? Todo mundo faz isso. A gente vai num bar aqui em Santa Rosa, a gente pede, cara, tu foi lá, foi bom? Que tá entendendo bem? Foi bom, cara, vai lá. Se o cara fala que foi ruim, o cara nem vai. Então a opinião do consumidor, ele virou fundamental, faz parte da jornada de compra. E ponderar o consumidor como nunca foi antes. Assim, exato. E como uma opinião pode variar e até mesmo, né, como é um ser humano que te atende. Por exemplo, tu falou em bar, a gente foi ontem num lugar que a gente queria ir há um bom tempo, 2 vezes que fomos, estava cheio. E um amigo teve uma experiência ruim e falou mal do lugar. E a gente já foi com essa impressão. E foi bem atendido, a gente gostou do atendimento. Então, como às vezes a pessoa, né? Condiciona, né? Condiciona a essa situação. Não, com certeza. Então, tem muitos valores subjetivos, né? No bom e no ruim. Total. Então, esse poder trocou de mão. Antes estava na mão da empresa e agora está na mão do consumidor. Né? Então esse é o primeiro paralelo que a gente tem que fazer. E agora eu dei um exemplo ruim de esforço, no caso de ligar para Vivo. Eu tenho uma história muito legal de pouquíssimo esforço, que é um caso de amor que eu tenho com o Nubank. Né? Para quem não sabe quem eu tô falando, o Nubank é um dos bancos digitais, um que começou essa revolução da facilidade, né? Ele começou com um cartão de crédito, agora tá virando banco, enfim. E é muito interessante que essa história aconteceu comigo no final de dezembro, porque o Nubank lançou um cartão de crédito novo. Daí eles me convidaram se eu quisesse receber esse novo cartão. E é claro, é de graça, né? Não tinha o que me impedia. E no momento que o cartão chegou na minha casa, toda a experiência de
de unboxing aí, né? De tirar o cartão da caixa, foi muito legal. A embalagem é muito bonita. E na embalagem tinha a seguinte mensagem: vá até o seu aplicativo, clique no botão desbloqueie seu cartão e seja feliz, né? Foi o que eu fiz. Abri o aplicativo do Nubank no meu celular, cliquei no botão recebi o meu cartão e ele me pediu uma seguinte informação: confirme os últimos 4 dígitos do seu cartão de crédito. Eu cliquei e botei um confirma. E eu tive a mensagem: seu cartão está desbloqueado. Nesse momento, eu pensei 18 segundos. Deu erro. Eu pensei que deu erro, cara. Não, foi 2 segundos. 18 segundos foi a experiência de eu tirar da caixa e foi a experiência inteira. Eu falei assim, cara, não é possível que eu não tive que pegar o telefone, provar que eu era eu 5 vezes, esperar um tempo absurdo, ficar na linha. Eu falei, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Uma experiência totalmente sem esforço. E o mais engraçado é que eu tinha que ir no mercado depois. E eu falei assim, cara, eu vou levar meu cartão novo e o antigo. Porque o novo não vai passar. Certo que deu erro. E não, deu tudo certo, tava desbloqueado mesmo e segui minha vida, né? Então... Que legal. Antes eu ia te perguntar, na primeira pergunta do Facundo, tinha uma pergunta, não quis interromper porque o papo estava bom, mas a pesquisa funciona só para uma grande empresa, para quem já tem como é que eu vou te dizer, uma estrutura boa, ou uma empresa que está começando deve ou pode fazer? Depois eu vou fazer sintético, uma respostinha rápida, depois tu complementa. Tu que é o cara da vez. Tu não é o convidado. Eu acho que assim, ó, essa empresa nunca vai ser grande se não começar com uma pesquisa. Eu considero que é bem por aí. Eu gostei da piscadinha do Facundo pro Lucas. Daqui a pouco ele te pede namoro. Eu vou sair aqui do meio, vamos diminuir as luzes. Não, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, o Já te imaginou com uma cidadania argentina? Pois é, meio complicado, né? Passaporte e tudo. Na verdade, isso é bem interessante essa colocação do Facundo, porque as empresas, principalmente as pequenas que estão começando, elas já estão começando com essa mentalidade de colocar o consumidor no centro. Então elas acabam já fazendo de uma forma nativa essa pesquisa, seja ela através de canais digitais ou até mesmo tete a tete, no olho no olho. Afinal, tu tem não tem uma base de clientes muito grande muitas vezes e você consegue ter um contato próximo dos clientes, até do próprio Gorilla. A gente usa obviamente a nossa própria tecnologia, mas o contato que a gente tem com os clientes no dia a dia também dita muito, né? O nosso comportamento, o relacionamento com o cliente também faz parte de toda a experiência, né? O complicado mesmo são as empresas tradicionais, que tem aqui esse mindset ultrapassado e elas acabam sofrendo um pouco mais por conta da hierarquia e a burocracia que tem internamente. Né? Até a resistência, às vezes. Muita resistência. Mas o que é uma empresa tradicional? Uma empresa tradicional... Uma que logo vai sumir. Uma que logo vai sumir. Que tá mais perto do fim da carreira que do início, né? Eu acho que tá muito bem conceituado, acho que é isso aí. Não, mas eu, que quiser responder depois do intervalo, mas eu, enquanto consumidor, como cliente, como eu identifico uma tradicional de uma... Claro que quando tu foi buscar no Nubank, tu não sabia que teria aquela experiência. Tu se arriscou. Tu tinha eles têm uma feedback de alguém. Tinha uma ideia. Eles têm uma estratégia de marketing que dá a entender sim, isso, né? Mas isso ainda pode gerar uma frustração. Daqui a pouco tu gera uma expectativa e na hora H não é aquilo que tu imagina. Então, como consumidor e cliente, eu consigo identificar o que é o clássico, tipo o Facundo, do que é o moderninho, tipo nosso. A marca. Não, mas é marca. É marca. Normalmente, as empresas hoje, isso é uma coisa bem interessante também, do padrão de consumo, tá? Cara, a gente tem que estar ligado que nós estamos em 2019... E a geração 2000 já está começando a ter poder de compra e consumir. E essa galera, se vocês separarem para pensar como é que eles se relacionam, de como é que uma criança de 2 anos mexe no celular como se fosse uma coisa interligada ao corpo dela, cara, é uma coisa muito assustadora. Mais que o Momo. Mais que o Momo, exatamente. Exatamente. Então, o tradicional é a mensagem de marca. Acaba com que o consumidor hoje ele não está querendo consumir apenas um produto. Por isso que ele quer consumir experiência, ele quer consumir uma marca que tenha valores claros, que seja transparente, né? E marcas que têm esse propósito claro acabam crescendo muito mais. Um exemplo claro, além do Nubank que eu já dei, é Reserva, por exemplo, uma marca de roupa. Uma indústria tradicional, mas a comunicação dos caras é extremamente rebelde, os caras são muito diferenciados, né? Então... Eu acho que propósito de marca... Não é uma questão de segmento, é uma questão de posicionamento. Posicionamento de marca, total, 100%. Sabe, quando tu começou a falar sobre a tua experiência e tal, eu esperava tudo, menos isso.
de tu dizer que foi rápido pra fazer desbloqueio. Cara, eu fiquei pensando, veio uma caixa bonita, deve ter vindo um presente. Eu já viajando lá, falei, não, mas devem ter 4 dígitos. Já botaram um dígito na conta dele, pensei. Aí tem pegadinha, né? Daí até que tu falou, foi uma das últimas coisas, porque isso já é meio clássico, né? De tu ligar e ter que esperar mesmo. Não, justamente. Por isso que surpreendeu tanto, né? E pior que tu prova que é tu mesmo com as perguntas mais idiotas possíveis, e que qualquer idiota responderia no teu lugar. E não é uma garantia que é tu, mas pra eles é uma segurança, mas qualquer idiota responderia. Como, né? Exato. Só fazendo um adendo antes, o Lucas falou, né, que se fosse numa loja e o Facundo tivesse que responder um questionário sobre o cadastro dele lá, né? Brinca ou não brinca, João? Eu fico à vontade, cara, que essa é uma parte boa. Não, antes de ir para o intervalo, que aí tu apanha no intervalo. Ele não consegue fazer cadastro no Brasil, Lucas. Para começar, enfim, poderia ter usado um outro exemplo. Não, mas eu compro à vista, não uso a parcelamento. Ele sai sempre com uns 3 milhões de pesos, 50 pila no bolso. Esse dia eu fui para pagar uma cerveja para os amigos, tive que levar um malote, cara, de peso. Peraí, mas quais amigos? Tu tava nessa? Não. Não, vocês não são amigos. Nós vamos lembrar dessa. Vocês são convidados. São coleguinhas. Um dos programas mais animados dos últimos tempos, né, João? Eu também acho, o Facundo não tá se comportando em nada, velho, nada. Eu acho que nada a ver, eu sou uma vítima de bullying ao vivo. Lucas, tu não pode sair desse programa sem fazer uma pegadinha com o Facundo, uma brincadeirinha com ele. Tem que fazer uma pegadinha com o Facundo. No final, em vez de deixar um recado pro pessoal que você vai fazer uma pegadinha com o Facundo. Puxa. Aí essa é a meta, sabe? Essa é a experiência. E assim, ó, e nós estamos naquela mesma vibe. Chegou na meta, tu dobra a meta, daí tu não sabe qual é a meta e tu continua dobrando a meta. Beleza. Adelante então, seu Facundo. Adelante, vamos com a experiência do cliente. Alguns cases dessas empresas que, para o pessoal que pode acompanhar também o blog de vocês aí do Gorila, a experiência que eu já vi ainda, com a roupinha no tom, experiência do cliente. Empresas que trabalham com excelência nessa área. Um delas a Disney, por exemplo. Outras que sejam mais próximas, assim, que tu também conheça. Vamos comentar um pouco para os nossos ouvintes e os telespectadores da rede. Qual empresas assim tu conhece que trabalham muito com isso e que passos eles seguem, digamos, que possa servir de inspiração, né, para nossas empresas aqui, microempresas, médias empresas. Legal. Por mais que servir de inspiração para microempresas, mas eu acho que por mais de ser uma grande empresa, a Apple é uma referência há muitos anos já em experiência do cliente, tanto experiência do usuário com as interfaces, né, os computadores, os celulares, mas vamos falar um pouquinho de varejo físico da Apple. A Apple já há muitos anos lidera a posição de o varejo mais lucrativo por metro quadrado dos Estados Unidos. Cara, mas deixa eu te interromper, porque eu tive uma experiência agora também em janeiro na Apple. Eu fui comprar um celular e um relógio no shopping em Miami. A minha experiência primeiro que eu falei só com o vendedor, né? Não falei com mais ninguém, não tinha caixa, não tinha ninguém mais. Eu ia comentar isso. E, cara, assim, durou... Pra ver que tu estragou a resposta do Lucas. Durou 40 segundos. O cara faz tudo, ele não. O aplicativo dele, só ele faz tudo. Eu dei 3 passos dentro da loja e deu, acabou. É impressionante. E é uma coisa muito interessante essa experiência da loja, porque tudo na loja é pra você ter menos esforço possível. Então, voltando ao esforço. É pra ti, Facundo, pelo teu tamanho. Daí vai passar dos 3 dígitos. Então, partindo da disposição dos produtos. Então, naquela loja da Apple, pra quem não sabe, dá uma gugada aí. Mas, cara, são mesas. E são todos os aparelhos celulares, computadores estão em cima da mesa da altura de uma criança, ou seja, todo mundo pode ir lá mexer e ninguém vai te falar assim, você tá roubando meu aparelho. Não, na verdade não, você vai lá, o objetivo é você usar mesmo os aparelhos para ter certeza do que você está comprando, né? E daí isso foi um modelo obviamente copiado por todo o resto do varejo, principalmente tecnologia. Um outro ponto é que tem uma coisa que dá um desespero também. Aqui nós estávamos falando de banco, né? O Facundo estava falando que odeia banco. Cara, por que o cara odeia banco, odeia, por exemplo, ir num cartório, alguma coisa do tipo? Cara, porque tem fila. Você vai enfrentar fila. E você passa na frente de uma loja da Apple, você vê... Ela sempre tá cheia, impressionante. A loja da Apple sempre tá cheia. E não tem fila. Assim, cara, como assim?
Justamente porque essa experiência A que o questão João flui, teve né? é fluido, porque o próprio vendedor, além de dar o suporte, dar a assistência necessária, ele já tira um iPhone do bolso, ele pluga uma maquininha de cartão de crédito ao próprio iPhone e ele mesmo faz a venda, cara. Então não tem fila, não tem esforço, não tem caixa. Então todo o ecossistema da loja, cara, ela é muito fluido. Então, e tudo voltado ao esforço. E a Apple, depois de qualquer compra, ela normalmente faz uma pesquisa de NPS, né, que é a métrica de lealdade dos clientes. E ao momento que a Apple recebe essa resposta, no intervalo de 24 a 48 horas, se eles identificarem que o cliente teve algum tipo de problema, o próprio gerente da loja já liga proativamente, resolvendo o problema desse cliente antes mesmo dessa reclamação, dessa possível reclamação, ir para algum site de review público e manchar a imagem da empresa, né? Qual que é a marca do teu telefone, Lucas? O meu é um Asus. E o teu, João? Apple. O teu, O meu também. Apple. Meu computador também, meu tablet também. Eu, por exemplo, tive uma experiência na época do iPhone 5 ainda, um S. E odiei, jurei que nunca mais quero um iPhone. Esse deu ruim, esse daí deu ruim. Então, Bota sarada, né? Bota dedo podre. Não, mas não era por problemas no aparelho. Não é problema mental mesmo. Era problema mental. Era de manuseio Esse mesmo. queria se matar mesmo. O que eu necessitava fazer no aparelho e eu fazia com o meu Android, eu não conseguia fazer. A parte de áudio, enfim, algumas edições, algumas coisas. Eu tinha que pedir autorização para a Apple para fazer qualquer coisa. E isso eu odiei. Ah, mas aí para tu ver, mas tu queria editar áudio no iPhone, é isso? Filho, não tá ouvindo agora? Mas é assim, tipo, no celular, tu queria que o celular solucione a vida, né? Não, mas eu faço isso no meu Android, entendeu? Eu fazia antes no Android e as coisas que eu fazia no Android, pensei, agora tô maquinado. Mas isso tem a ver com a pergunta que eu fiz antes, o resultado e a experiência. Porque talvez a tua experiência de compra tenha sido boa, mas o resultado do produto pra ti não serviu. Aí tu vai lá e faz uma avaliação. Que odeiam mesmo, não que odeiam, mas tem pavor, assim, do sistema operativo do E aí daqui a pouco tu faz uma pesquisa lá, essa pesquisa, sei lá, vou botar um termo que é meu, assim, essa pesquisa vem maquiada porque é o problema mental dele que fez com que aquela experiência não desse certo, não o produto que não... Exato, por isso que é importante o momento que você está pesquisando e o contexto que o cliente está, né? Então, claro, tu mais conta a cabeça totalmente. Vamos pegar uma pergunta do ouvinte aqui, do Rodrigo. O Rodrigo mandou uma pergunta, é um texto na real e no final tem uma pergunta. Diz assim, Lucas falou algo muito importante, poder de compra. Me responda uma questão e vamos levar isso aos ouvintes, tá vendo? Ele já tá quase de produtor do programa. Veja só, dentro do mercado competitivo, o relacionamento, satisfação, lealdade de clientes não está tão totalmente satisfeito. Clientes que não estão totalmente satisfeitos, isso, tendem a correr para o lado mais fácil, gerando a falsa fidelidade. Pergunta: como trabalhar e de que forma engajar, despertar essa nova maneira de fidelizar essa galera? Ou seja, que essa falsa fidelidade não alavanque em nossos clientes. Viu por que é eu que leio a historinha no início do programa? O Facundo lendo me lembrou um texto de uma presidente, sabe? Que saiu o discurso de uma presidente. Viu? Mas assim, agora vocês entendem por que é só eu que leio a historinha do início do programa. Que bom. Pergunta agora se o Lucas entendeu. Entendeu? Eu acho que entendi. Tu quer ler ali o negócio, Lucas? Não, vamos lá. Eu acho que... Com quem que perguntou? O Rodrigo. Grande Rodrigo, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o principal objetivo, seja independente do mercado que você se encontra, é por que você se devolver com uma pergunta: por que o cliente compra o que você vende? Né? Qual que é a tua real proposta de valor? E se de fato você está conseguindo entregar isso? Eu acho que se você conseguir responder uma outra perguntinha também, o que é sucesso para o teu cliente? O que de fato vai fazer o teu cliente a ter sucesso? É uma coisa interessante também. Tá, então, eu acredito que é alguma das formas, algumas das maneiras com que a gente consegue responder essa pergunta do Rodrigo. Beleza, eu acho que o Severo vai ter que fazer a pergunta de novo, né? Cara, não, eu tô brincando. Tu fazer o discurso dela, velho, com certeza. Foi o discurso do rei. Tá. Assim, voltando. Mas eu tenho uma pergunta agora sobre fidelidade e lealdade, que vocês antes comentaram que se aproxima, pode ser a mesma coisa, mas vamos trazer para
outra perspectiva, assim, pelo menos a minha, que talvez seja uma bobagem. Que geralmente é. Cara, porque a fidelidade, quando vocês falaram daquele cartão fidelidade, ela geralmente traz um bônus, né? Então eu vou ser fiel, não sei a quantos produtos, e o último vai sair com desconto de graça, etc. Que eu acho isso particularmente um saco. A lixeira do meu carro tá cheia desses cartõezinhos. Na fidelidade, mas a lealdade eu vinculo muito mais com a experiência. Eu não tô muito ligado ao produto propriamente dito, ao valor do produto, ao local onde fui comprar, e sim toda aquela experiência que me levou, meu esforço de sair de casa ou pegar o aplicativo e comprar. A fidelidade não está muito ligada apenas num bônus, e geralmente mercadológico e não de experiência. Normalmente os programas de fidelidade foram com esse intuito, né? Eles foram criados para trazer o cliente que foi alguma vez na loja a voltar, né? Só que isso já se provou um tanto quanto ineficiente, porque se você não tem uma conexão com aquela empresa, você vai voltar unicamente por questão de preço. Mas não só por isso, eu acho que também tem uma questão que o cartão fidelidade, por exemplo, eu já fiz assim, eu tenho farmácia e tudo mais, os caras te fazem um cartão físico. Cara, eu vou carregar 150 cartões no meu carro. Não faz sentido, cara. Também até do cabeleireiro. É quase uma ofensa para o meio ambiente, sabe? Que tanto papel e plástico. Mas assim, e o pior, não adianta nada eu decidir, tipo, o bônus, enfim, já até eu voltar para a loja, eu já comprei 15 vezes em outra loja do mesmo segmento. Exato. Então é mentiroso, sabe? É uma métrica mentirosa para o pessoal. Exato. Por isso que é importante você entender o que de fato é um cliente promotor da marca, né? Normalmente o promotor, ele é aquele cara, além de voltar, ele volta não porque ele tem um cartão fidelidade, sim porque ele gosta da experiência, ele gosta da marca, ele consome porque ele realmente tem uma conexão com ela, né? Por exemplo, esse é um sentimento que eu tenho com o Nubank, por exemplo. Então eu consumo a marca, eu gosto da marca, cara, porque eu tenho uma conexão direta com ela. E é aí, normalmente, que a Apple costuma ganhar clientes. Por que a Apple ainda é a líder do mercado, uma empresa que vale mais de $1 trilhão, se o produto deles às vezes é 2 a 3 vezes mais caro do que os demais? Né? Sendo que os demais, hoje com a tecnologia que a gente tem hoje, são praticamente equivalentes, né? Em termos de poder, de processamento, etc. Então é marca, sabe? É conexão emocional que você consegue atrelar com a marca. Falando de um exemplo que eu tive duas experiências, falando de uma muito boa e outra ruim há pouco tempo no mercado analógico, digamos. Numa loja de varejo, né? Fui porque queria eu como integrante da própria CISAP, enfim, prefiro muito mais favorecer o mercado da cidade, né? Tipo, consumir aqui mais do que consumo online, digamos assim, como às vezes mercado. Isso não é possível, às vezes é impossível, e eu sou meio teimoso e tento ir mais vezes, sabe? E a última vez foi uma experiência ruim, sabe? Porque eu poderia por exemplo, eram 2 produtos, um era de 80 e o outro saía 230. Eu queria levar os 2 ou 3 de repente. Mas, cara, foi tão ruim a experiência, foi tão ruim a experiência, que digo, cara, vou levar um assim, porque eu tô precisando, mas assim, cara, não volto mais. Não, tipo, e quando eu conversei online com o atendente, enfim, com o vendedor, foi super legal, através das redes sociais era um diálogo assim, digo, cara, vou chegar lá, cheguei lá, a guria tava nem aí, sabe? Então, sim, muito ruim, tipo, não vale mais a pena, sabe? E, claro, eu pagaria um pouco a mais, como falo os números, eu pagaria um pouco mais por ser bem atendido ali. Sim, 100%. E pronto, porque eu queria ser contado, sabe? Inclusive, como eu trabalho nessa área de marketing de vendas, eu digo, tá, vamos ver, vamos ter esse relacionamento com o vendedor, enfim, negociar, né? Não teve jeito, foi muito ruim. Já, ao contrário, no Netflix teve só uma vez problemas com o meu sinal, enfim, que não tava com problemas. Eu liguei, tipo, fiz o exercício de ligar. Cara, o atendimento foi fantástico, cara. E é um produto de consumo massivo, como uma Oi da vida. Mas, teoricamente é global, e o cara me disse, e daí, Facundo, tudo bem, cara? Como que tá, meu querido? Como que... Cara, pra mim nunca deu problema na Netflix, por isso eu acho que nem é um serviço que dá problema. Não dá, mas assim... É que o nosso é brasileiro. Isso foi um problema de CPF. Eu tava falando sério. Foi um problema de CPF, eu acho. Não, e daí engraçado mesmo. Quando eu falei com a mina assim, oi, daí, tudo bem, meu querido? Deve te dar mas assim,
vamos restabelecer agora o sinal, depois tal coisa. Cara, um atendimento é como se fosse da tia da esquina, sabe? Fantástico, assim, sabe? São muito próximos, né? Muito próximo, parecia o mercadinho da esquina da casa. Cara, então cara, e o Netflix, cara, até o diálogo deles, a forma deles se comunicar nas redes sociais é fantástico. A gente tá em 2019, parece que a gente quer as coisas cada vez mais rápidos. Queremos de fato, mas a pessoalidade do atendimento não parece que voltou, né? A humanização. Aí vem a questão da jornada, o mapeamento da jornada do cliente. Não, isso é muito interessante porque assim, ó, no momento que a gente tá, hoje nós estamos na era da experiência, né? E no momento que você tem uma experiência dessas com Netflix, você não espera ser atendido assim pela Netflix apenas. Eu quero, quando ligar pra Vivo, eu quero ter o mesmo atendimento. Tu já aumenta, já então, soube o patamar. A expectativa é dobrou a meta. Então, dobrou a meta, exatamente. Então a competição ultrapassou do setor. Então uma empresa de tecnologia agora está competindo com a farmácia, está competindo com as telecoms e assim por diante. Então o ambiente fica muito mais competitivo. Tu sabe que assim, ó, a gente comparando um serviço a outro, tipo, a primeira pessoa que eu vejo o Facundo me dizer que deu problema na Netflix, se fosse Sky, por exemplo, que é uma baita concorrente da Netflix, até sim, né? Não, porque eu mudei de plano, sabe? Aumentei a quantidade e não tava dando, tipo, foi alguma bobagem, mas não sei, nem fiquei sabendo o que era, porque ela solucionou na hora. Na ligação. Essa experiência é muito legal, né? Eu queria também saber, lendo lá no blog, Lucas, não sei se a gente pode passar adiante. Claro, por favor. Qual que é... Faz de conta que tu tá em casa. Qual que é a diferença entre a experiência do cliente e o serviço ao cliente? Perfeito. Normalmente quando a gente fala de serviço, a gente faz uma conexão direta com atendimento. Então, o serviço ao cliente é diretamente relacionado ao atendimento que você tem com o teu cliente. Não, então, como é que você se relaciona com ele, como é que você faz o atendimento, como é que você presta informações, assistência, assim por diante. Então, isso é o serviço ao cliente. E se a gente fosse fazer uma conceituação sobre o que é experiência do cliente, é um tema muito novo. Mas, para a gente conceituar isso, a gente teria que juntar dois elementos principais, que é a percepção e a interação. Então, eu poderia dizer que se a gente fosse conceituar, né, a experiência do cliente seria a percepção do cliente sobre a tua empresa depois de qualquer tipo de interação que você tenha com ela. Então, é uma coisa muito ampla, sendo que o serviço ao cliente são etapas específicas durante a jornada dele, né, de atendimento. Eu escuto isso de falar que nem fosse com a senhora do mercadinho da esquina de casa, porque na Argentina eu escutei agora esse final de semana ainda, se usa muito na rádio, inclusive, atendido pelos próprios donos. Por quê? Porque parece que ninguém vai te atender tanto quanto bem os donos da empresa, sabe? Dos mercados, supermercado, enfim. E tem a ver com isso, a personalização, a humanização do atendimento, né? Saber que, eu, João, cara, conheço o João, conheço o pai do João, conheço o tio do João, ou o filho do João, será? Assim... Mas aí tem uma coisa, acho que vem até eu ter ficado impressionado com a Netflix ter dado problema. Como é uma empresa que dá pouco problema, as pessoas não ligam lá e enchem o saco do atendente e te dizem um monte de coisa, porque é isso que tu faz uma telefonia, né? Tu liga lá, passou um tempo, já o problema que o João teve dias atrás, aí eu achei fantástico. Se tu quiser depois diz aí, mas achei fantástico. Da portabilidade? Genial. Sem pedir, enfim. Mas assim, tipo, tu ligou pra Netflix, o cara não tá fazendo nada lá, porque dá pouco problema. Ele tá de bem com a vida, ele vai te atender bem, vai fazer. De repente também não tem um pouco a ver. Mas assim, eu acho que, tipo, o que foi antes, ou a galinha? Os caras se preocuparam pela qualidade do produto, sim, mas também tem tudo um suporte, sabe? Tipo, e se der errado? A gente tem uma estrutura monstra, né? Exatamente. De atendimento. Não, e falando sobre serviço ao cliente, eu tenho uma outra história para contar de uma experiência que eu tive aqui com o varejo em Santa Rosa. Eu normalmente não compro mais varejo físico, mas como às vezes eu precisava muito de pronto entrega um produto, eu fui para fazer uma pesquisa aí, né? Primeiro o cara faz aquele exercício do telefone aqui e depois vai até as lojas para ver se o produto é aquilo mesmo. Então eu fui numa de Itacuja loja aqui em Santa Rosa e procurei o produto. Foi que eu cheguei, primeiro que eu cheguei e parecia que eu era o dono da loja, porque não tinha ninguém. Não tinha nenhum atendente, parecia que eles estavam se escondendo assim, atrás da geladeira, atrás do sofá. Eu já passei por expressões que diz e ele se cutucando, tá, que vai atender o gordo. Não vai tu. Gordo argentino.
Os caras, as pessoas se cutucando, sabe? Viu? Sabe o que tu faz? Chega e deita no sofá. No sofá e Tira os tênis. Fica lá. Eles vêm rapidinho, tá entendendo? Ou liga a TV, que vai mexer alguma coisa. Chega numa casa que vende vasos sanitários e senta. Dá descarga. Senta. Não, vou experimentar agora. Não, e o mais engraçado é que eu tive que abordar um vendedor e falar assim, você tem um produto X? Ela falou, olha, acho que não. Mas assim, pra te ter certeza, vai lá na loja, me apontou o dedo. Vai lá e vê se tem. Se não tem lá, não tem. E eu falei, puta, cara, não acredito, né, cara? Tu pode dizer o que tu tava querendo comprar? Ou não? Falar do esforço daqui. Sem falar de alguém? Não, era um suporte de TV de teto. Ah. Era bem específico, de teto. Sempre tinha... Não fala o nome da empresa. Não vou falar. Mas tem várias Não, aqui. e o mais engraçado é que é o seguinte, daí se passou 2 anos e a gente chegou na Black Friday. E eu precisava comprar outro produto. E eu não queria ir nessa loja porque eu tinha tomado trauma nessa loja. Eu falei, não, mas já que só falta Tinha tomado o trauma. É boa essa. 2 vezes ao dia. Vai que eles melhoraram, né? Foi um período de 2 anos. Cara, a gente tem essa esperança, sabe? E era Black Friday, ou seja, mais vendedores dentro da loja. Cara, todo mundo treinado pra isso. E foi muito interessante. Vender. Eu entrei na loja, estavam os vendedores assim, ó. Um ao ladinho do outro me olhando. Quando eu entrei, eu me senti um Moisés, porque eles fugiram ao mesmo tempo, assim, cara. Falei, parece que eu tô abrindo o mar vermelho aqui, cara. O que tá acontecendo? Os vendedores começaram a correr, cara. O que tá acontecendo? Eu tive que puxar um pra não ver aqui. Viu? Os caras, aquele gurizão do suporte. Vai. Amigo do Facundo. Aquele guri que veio fazer pergunta difícil aqui. E daí realmente eu desisti da loja, nessa eu não vou mais. Mas é que eu acho que essa relação do vendedor vai muito casar com o que o Facundo disse, porque lá na Argentina, então, vai ser atendido pelo próprio dono, é que tu gera um compromisso, né? Se der um problema, o dono tem compromisso com aquela empresa, tem compromisso com a atividade. Sim, essa imagem é positiva, né? E de atender melhor mesmo. Galera, é o seguinte, tá terminando. Mas de novo. Que coisa, Mas né? porque a única vez que o Facundo consegue é nas quintas. Eu antes de terminar o programa, quero agradecer o áudio do Douglas, né? Que deve ter chegado já no WhatsApp ali, né? O Douglas tá hoje num tiroteio embaixo de fogo. Por quê? Porque hoje tem inauguração de uma loja. Tá na correria. Ele tá na correria. Ele agora tá significado. Não sei o que ele fez até agora, nesse deve ter acordado nesse ano agora, e meio. enfim, Mas enfim, obrigado pela não participação, Douglas. Como quase sempre. Não, ele tá perdoado porque eu não lembrei que tinha a inauguração hoje. É verdade. Lucas, muito obrigado pela tua... Aliás, faz o H do gorila aí. Tem pouco tempo pra fazer. Tá ótimo, então. Acabou. Gente... Valeu, muito obrigado. Até a próxima semana, galera. Quem quiser saber mais sobre o gorila, nosso trabalho, então entre em gorilaApp.com.br. A gente tem o nosso blog também que fala sobre a experiência do cliente. É blog.gorilaApp.com.br. No blog saem 2 artigos toda semana. Eu faço um webinário por mês com uma pessoa especialista em experiência do cliente no Brasil. E começamos a lançar um nosso podcast chamado Papo de Gorila, que está disponível em todas as principais plataformas aí, Spotify, Apple. O canal Podcast. do YouTube também, né? O canal do YouTube também. Então, e podcast a gente lança 2 por mês. Inclusive lancei um quarta-feira. Tem muito conteúdo bom, galera, lá. Realmente muito bom. O pessoal daqui tá bombando. E tem pessoal especialista de todo o Brasil, cara, que é muito legal. Isso tem que aproveitar que Brasil, tem conteúdo né? bom. Vamos destacar Brasil em português. João, muito obrigado pela tua presença. Sempre um prazer, que agradeço. Facundo, muito obrigado. Obrigado, prazer é do céu. Eu sabia que vinha essa. Seria até a próxima. E quinta que vem, o que nós vamos falar quinta que vem, já sabemos ou não? Vamos começar a falar sobre o tema neurociência. Do dia. Vamos começar a falar do cérebro, do nosso melhor amigo e pior bandido. Beleza. Então o programa o programa tá lá, daqui a pouquinho vai estar em todas as plataformas que a gente falou, né? Em vídeo no jornalnoroeste.com.br, em áudio no radioguairafm.com.br. Você pode ver também através das redes sociais, lá no Face, enfim, na página do Conecta, na página da Rádio Guaíra. Enfim, tchau, um bom final de tarde pra você e até amanhã.